Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gotas de Consciência. Eu me chamo Juliana Maiara e hoje vou conduzir você a uma sessão de desprogramação neurobiológica com foco na limpeza de vícios. Através dessa sessão, você poderá liberar padrões mentais limitantes, crenças e desconfortos relacionados a todos os tipos de vício possíveis. Sabemos que em nosso histórico familiar e nossa história de vida, muitas vezes carregamos vícios inconscientes, ou ainda temos desconfortos e traumas gerados por vícios de pessoas que amamos e convivemos. Através dessa sessão, eu vou contribuir para que sua jornada se torne mais leve, para que você possa liberar em si todos os padrões inconscientes que estejam criando esses desconfortos. O nosso subconsciente é o grande responsável por reproduzir essas repetições de padrões desconfortáveis. Portanto, é necessário que tenhamos um foco absoluto em tratar as questões subconscientes para que tenhamos êxito diante das questões que queremos liberar. Você pode realizar esta sessão das mais variadas formas, desde ouvir dormindo até ouvir enquanto realiza outras atividades. A cada escuta, muito provavelmente você terá novas percepções e insights que vão contribuir com a sua jornada. Vamos lá? Escolha um lugar confortável. Tenha água potável perto de você e se entregue para esta sessão. Sente-se ou deite-se confortavelmente e, de maneira consciente, concentre-se em sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. Mais uma vez, inspire profundamente pelo nariz e solte o ar pela boca. E mais uma vez, inspire e exale. Permita que o teu corpo se relaxe a cada exalação e que seu semblante esteja totalmente relaxado durante este processo. Permita que suas pálpebras pesem, que a sua testa se relaxe e que você possa se entregar por completo a este momento. A partir de agora, você pode sentir ou imaginar que uma das minhas mãos toca o seu coração e a outra o topo de sua cabeça. E eu ativo a desprogramação neurobiológica. Eu ativo a desprogramação neurobiológica. Eu ativo a desprogramação neurobiológica. E todas as barreiras que você possa ter criado para reconhecer que, na verdade, você não tem problemas com vícios, e sim as pessoas ao teu redor, familiares, amigos ou até teu cônjuge é que tem. Tudo aquilo que faz com que você tente de todas as formas ignorar, que se isso se mostra para você, é sinal de que há algum ponto em seu subconsciente que requer cura diante dessa sensação. E tudo que te impede de reconhecer isso, você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todas as memórias existentes no campo familiar, no campo ancestral, de todas as pessoas que precisaram dos vícios como uma forma de lidar com as próprias dores. E de alguma forma isso foi se replicando, se repetindo de geração em geração.
E hoje você muitas vezes não consegue explicar o porquê que existem tantas repetições e desconfortos nessa esfera em sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todo ponto cego que existe em sua mente subconsciente, fazendo com que você amenize, ignore ou disfarce pequenos vícios que você alimenta e que potencializam a forma como você enxerga o vício ao seu redor. Você pode desprogramar e atualizar isso? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todo vício em roer unhas, todo vício em mexer no celular, todo vício em academia, todo vício e compulsão na sua alimentação, todo vício em dormir todas as vezes que você se sente desconfortável com uma determinada situação, mas que você justifica dizendo que pelo menos esse vício não faz mal a ninguém. Portanto, você em algum nível se considera maior ou melhor do que as pessoas que vivem vícios mais desafiadores do que aqueles que você considera. Nós podemos desprogramar e atualizar toda esta arrogância? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza todo julgamento que você possa ter carregado de entes queridos, até mesmo o teu pai ou a tua mãe, que vivenciaram vícios dolorosos, que tiveram vícios como, por exemplo, no álcool, e que isso trouxe transtornos, traumas e feridas para a tua família. Tudo que faz com que você sinta raiva do álcool, raiva da bebida, raiva das pessoas que bebem, raiva da bebida existir no mundo, como se toda a culpa do vício fosse do álcool. Tudo que você projeta como se o álcool fosse o vilão e o problema do vício em sua família. Você pode desprogramar e atualizar isso agora? Sim, reconhecendo que existem pessoas que fazem o uso socialmente e que se mantêm em equilíbrio, e tudo que te impede de reconhecer, tudo que a sua mente pule de desconforto e sinta raiva em precisar olhar para essa esfera, em precisar olhar por esse ponto de vista. Nós podemos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Tudo que dentro de você justifica que quem começa pelo álcool termina nas drogas, que quem começa pelo álcool muito provavelmente vai ficar muito pior, e de quem utiliza o álcool são pessoas ruins, pessoas fracas e pessoas que de alguma forma você julga como inferiores. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Toda tristeza, toda raiva, todo julgamento, toda indignação, pelas vezes que, de geração em geração, foram testemunhadas agressões pertinentes ao vício do álcool. Todas as vezes que você viu ou ouviu dizer que alguém alcoolizado agrediu alguma outra pessoa, seja em sua família, seja através de notícias na televisão, seja por aquelas situações de acidentes onde pessoas alcoolizadas inferiram e prejudicaram a vida de outras pessoas. Todas as vezes que pessoas alcoolizadas causaram a morte, toda vez que pessoas alcoolizadas realizaram atos de maneira inconsciente e feriram gravemente a vida de terceiros, e toda a raiva que você carrega neste lugar, projetando inclusive que quem deveria ter morrido foi a pessoa que bebeu, de que essa pena deveria ser uma pena talvez infinita, e tudo que você se coloque em fúria, em raiva, em julgamento e não aceitação diante dessas situações, por conta de todas as feridas inconscientes que você carrega diante do álcool e diante das experiências negativas do álcool em relação à tua família. Nós podemos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza.
todas as vezes que o álcool representou ausências, tudo aquilo que você sentiu que através do álcool o teu pai não era presente. Por conta do álcool, talvez a tua mãe não era presente. E tudo que você sentiu que o álcool te roubou as pessoas que você ama. E por isso hoje você tem medo de conviver com pessoas que bebem. Você se engatilha quando qualquer pessoa passa do ponto, por conta do medo de reviver essa dor do abandono e da ausência. Nós podemos desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza todas as experiências de vícios em jogos que você possa ter ouvido ou testemunhado em seu sistema familiar. Talvez o teu pai tenha sido viciado em jogos, talvez você percebeu que pessoas que você ama, pessoas que no mais profundo da tua alma foram importantes no teu sistema, importantes na tua vida e que tiveram consequências drásticas por conta do vício em jogos. E por isso hoje você tem aversão a todo e qualquer tipo de jogo, competição ou brincadeira. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Eu posso trazer para você de que é possível brincar e se divertir sem a necessidade de viciar em jogos? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todos esses aspectos que pelo medo ou pelo julgamento, hoje você se vê viciado, ou em álcool ou em jogos. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograme e atualiza toda a necessidade de repetir os comportamentos como forma de punição ou até de autopunição em relação a essas experiências vividas. Tudo que de alguma forma você atraiu para si. Todos esses aspectos como uma forma de curar tudo isso. E hoje você se sente muitas vezes incapaz de se libertar dos vícios que você escolheu inconscientemente sustentar. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Tudo que na tua história familiar foi vivido como um grande fardo, uma grande consequência negativa de pessoas que tiveram vícios em jogos e que perderam tudo financeiramente. Tudo que de alguma forma pessoas viciadas fizeram com que outras pessoas de sua família pagassem um preço alto, perdendo tudo, perdendo a paz, perdendo a sanidade mental e perdendo todas as boas possibilidades que a vida tinha. Nós podemos desprogramar e atualizar tudo isso? Sim, desprograme e atualiza toda a triangulação que você possa ter vivido, que em alguns momentos você se contrapôs com a pessoa que vivia o vício e depois você teve compaixão dessa pessoa e se contrapôs com aquela que inicialmente você considerou uma vítima diante do viciado. Tudo que fez por momentos diversos você preferir a tua mãe ou preferir o teu pai. Tudo que talvez enquanto criança você sentiu, percebeu e se identificou com a dor e com a vulnerabilidade do viciado. E que isso fez com que muitas vezes você ficasse contra um dos seus pais. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza toda a sensação de ter precisado em algum momento tomar partido de alguém de sua família como uma forma de tentar amenizar os danos causados pelo vício. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? E reconhecer que neste momento você já pode se libertar da necessidade de salvar essas pessoas, de que cada pessoa tem plena capacidade de se libertar das próprias feridas, que tem a liberdade de encontrar recursos internos e que você pode contribuir vibracionalmente quando você escolhe se curar de tudo isso.
E tudo que você ainda fuja da autorresponsabilidade e se coloque como salvador ou salvadora das pessoas que sofrem por conta de vícios em sua vida. Você pode desprogramar e atualizar toda essa necessidade? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo vício de drogas revivido, repetido e testemunhado em seu sistema familiar. Tudo aquilo que de alguma forma as pessoas tiveram tanta dor que elas precisaram mergulhar em drogas mais pesadas, em dinâmicas de vício mais intensas, como uma forma de tentar lidar com os vazios, com as dores e as feridas experimentadas na alma familiar. Tudo que faz com que você tenha dó e ao mesmo tempo se revolte diante dessas situações. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza toda a dor da perda, todo o luto que foi experimentado por consequências do desequilíbrio e do vício. Todas as pessoas que podem ter morrido em seu sistema familiar, pessoas que você ama ou amou, que se perderam nos vícios e que de alguma forma perderam a própria vida como consequência disso. E tudo que gere para você tristeza, inconformismo, raiva e dinâmicas de autopunição e desconforto por conta desses lutos não aceitos. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todas as emoções engolidas, represadas, todas as emoções que foram ignoradas, todas as emoções que não puderam ter vazão, que não puderam ser vistas no seu sistema familiar e que fizeram com que as pessoas recorressem a vícios como uma forma de lidar com essas emoções. E que hoje talvez você perceba que em vários momentos você criou vícios nesse sentido. Você também mascara as suas emoções, represa aquilo que sente, não comunica as suas necessidades e depois você acaba compensando isso de uma maneira disfuncional em outros aspectos em sua vida. Tudo que te faz inconscientemente repetir esses padrões de sufocar as dores como uma forma de tentar ser forte. Você pode desprogramar e atualizar isso de uma vez por todas? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza toda e qualquer ausência consciente ou inconsciente do teu pai. Tudo que de alguma forma você sentiu falta dessa figura em sua vida, independente se você conviveu com ele ou não, se você o conheceu ou não, se ele já morreu ou não. Tudo que em tua alma, tudo que no mais profundo do seu ser, você sente algum tipo de falta diante de sua figura paterna biológica e que isso representou em você vícios, isso representou em você padrões de comportamentos compulsivos, inclusive comportamentos relacionados ao seu excesso de trabalho, aos burnouts que você manifesta, às crises de ansiedade, de pânico e que fazem com que você precise recorrer a medicamentos ou que quando você está um pouco melhor, você já corre e mergulha no trabalho como uma forma de se enganar, como uma forma de amenizar a sua percepção diante da falta que você sentiu do teu pai ou até expectativas de que você no fundo gostaria que o seu pai tivesse sido diferente. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza todo julgamento que você possa ter feito de que o seu pai deveria ter sido um melhor marido, de que o seu pai deveria ter sido um pai melhor. E tudo que de alguma forma você ainda projeta e não aceita quem o seu pai pode ser para você. Tudo aquilo que você ainda não aceita de que da relação dos seus pais, independentemente do que tenha acontecido, você é apenas o filho ou a filha.
Portanto, qualquer julgamento que você faça diante do relacionamento de homem e mulher dos seus pais só traz consequências negativas em tua vida. E tudo que você talvez ainda alimente, os vícios de julgar, os vícios de analisar, os vícios de justificar. E este lugar de contestação faz com que você perca a tua energia de manter o equilíbrio, a harmonia em sua vida. Em todos os lugares onde você ache que ainda tem qualquer tipo de razão diante disso, uma razão que te coloca em vulnerabilidade diante dos vícios. Talvez você não tenha manifestado um vício por ter aumentado o teu estado de controle interno, mas muito provavelmente vícios de pessoas próximas e conhecidas te incomodam tanto quanto. E você já pode soltar tudo isso, toda essa necessidade de julgar e controlar, que também é um vício. Nós podemos desprogramar e atualizar? Sim, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza toda e qualquer sensação que você possa ter, que esteja presa em seu subconsciente. Situações das quais você talvez nem se lembre, mas que de alguma forma te traumatizaram e trouxeram consequências de impulsão e de vício em sua vida. Nós podemos desprogramar e atualizar tudo isso? Sim, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza toda a sensação de falta e toda a saudade pela morte do seu pai. Talvez o teu pai morreu precocemente, talvez o teu pai morreu de maneira inesperada. Independente de como tenha sido, o vazio em sua alma muitas vezes pode se mostrar através de vícios e compulsões. E tudo que talvez você não percebeu, que come mais do que precisa por conta desta ausência, que compre mais do que precisa por conta dessa ausência, e que tenha excessos diante dos seus comportamentos por conta dessa ausência. Tudo que talvez você nem sabia que a imagem, a alma, a presença do seu pai internamente em você pode te auxiliar a liberar vícios e compulsões. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso agora? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Respire profundamente. Permita que os seus pulmões, que o seu abdômen se encham de ar e comece a trazer para você a verdade absoluta de que por mais que o teu pai ou que um dos teus pais não tenha sido talvez o pai que você sonhou, este pai foi o suficiente para que você viesse à vida. E tudo que de alguma forma você diz que o seu pai não prestou, que ele não ajudou em nada, que ele abandonou a sua mãe, de que ele foi indiferente, e que você ainda insiste em desconsiderar que foi através da relação dele com a sua mãe que a sua vida surgiu. Portanto, se você nega a importância do seu pai, é como se 50% de você perdesse a força. E muitas vezes é por isso que você se sente incapaz de mudar um comportamento, um vício ou até uma compulsão que você já tentou modificar várias vezes em sua vida. E tudo que faz você anular 50% de quem você é, pelo orgulho em ter que reconhecer a importância do seu pai em sua vida, você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todo vício na tristeza, todo vício no conflito, todo vício nos ciúmes, todo vício na insegurança, todo vício na tristeza, todo aquele vício que você sente que parte das suas emoções para você. E é como se em vários pontos você se sentisse sempre alguém insatisfeito diante da vida. É como se você se sentisse uma pessoa que tem sempre algo faltando. E tudo que talvez você não tenha percebido, que você se viciou nessas emoções nocivas, você pode desprogramar e atualizar?
e nocivas numa perspectiva de que quando você escolhe acolher essas emoções, elas perdem a força diante de ti. Portanto, você já pode reconhecer a sua tristeza, reconhecer a sua raiva, reconhecer a sua ira, reconhecer a sua ansiedade e todas as manifestações emocionais que você tenta fingir que não sente. E que o seu corpo criou uma química de vício diante dessas emoções. Vício na rejeição, vício na injustiça, vício na traição, vício no abandono e tudo que você recria como padrões mentais viciados, padrões mentais limitantes e que tem feito com que você fique repetindo experiências negativas diante dos vícios em sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Toda a obsessão, tudo que você possa ter se tornado uma pessoa obcecada, obcecada por dinâmicas que talvez você não perceba, dinâmicas de obsessão pelos estudos, pelo aprimoramento, tudo que de alguma forma você tenha sido muito exigida enquanto criança, e por conta disso, hoje você sente que você nunca sabe o suficiente, você nunca é um profissional suficiente, e que isso faz com que você mergulhe num curso após o outro, numa pós após a outra, e você vai sempre correndo atrás dessa sensação de nunca ser inteligente o suficiente, boa o suficiente, bom o suficiente e capaz suficientemente. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? E ressignificar que por mais que você tenha tido cobranças na tua infância para que você fosse uma aluna, um aluno melhor, você já pode achar o ponto de equilíbrio diante disso, de que você já pode reconhecer as suas capacidades, os seus talentos, que inclusive você pode permitir que a tua intuição aflore, para que a tua missão de alma surja para você de um lugar mais leve, sem a necessidade de você ficar se colocando numa tarefa atrás da outra, num curso atrás do outro, e por isso se sentindo sempre exausta, exausto, sempre com uma sensação de procrastinação, sempre com uma sensação de tudo aquilo que você faz não ser o suficiente, tudo que faz você ter essa compulsão em não se dar sossego. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Todo vício em relacionamentos fracassados. Tudo aquilo que faz você atrair de maneira sequencial e repetitiva todos os padrões de relacionamentos vividos na tua família, como se fosse um vício na infelicidade, um vício nos relacionamentos fracassados, em sua opinião, no risco dos relacionamentos disfuncionais que vivem através dos conflitos, do ciúme e da não aceitação. Tudo como uma forma inconsciente de reviver as relações que você tornou como padrões em sua vida. Nós podemos desprogramar e atualizar todo esse vício? Sim. De que os relacionamentos eles podem ser saudáveis e que você pode escolher honrar a tua família através da sua felicidade? Sim. Desprograme e atualiza todo o seu vício em conflitar com o teu chefe, todo o seu vício em sempre reclamar do trabalho, todo o vício inconsciente de atrair trabalhos e manter postos de trabalho que já não fazem mais sentido para você. Tudo isso como uma forma inconsciente de sustentar um vício pelas recusas que você tem em relação ao teu pai, pelas exigências que talvez o teu pai não cumpriu e que hoje você projete de alguma forma em seus chefes. Tudo que você talvez não tenha percebido que você se viciou neste conflito, como se você buscasse reviver e peitar o seu pai, reviver os atritos que você teve com ele. E por isso a esfera profissional sempre acaba se tornando desafiadora para você. Você viciou na ideia de que para ser válido tem que ser difícil, de que para ser
suficientemente bom profissionalmente, você precisa ser alguém que luta no seu trabalho. E todas essas memórias que você se viciou e não se permite colocar em paz para exercer o seu ofício, para exercer a sua profissão e até para se libertar e fazer aquilo que você verdadeiramente sente em seu coração que faz sentido para você. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza todo vício no dinheiro, todo vício disfuncional que faz com que você trabalhe em demasia para conquistar as finanças e o dinheiro que você acredita que precisa, e depois, de maneira impulsiva e compulsiva, você acaba fazendo com que esse dinheiro se perca. Você não consegue sustentar este valor muitas vezes em sua vida. Você acaba ganhando e perdendo dinheiro, como uma pessoa que está viciada em crack, em cocaína e em drogas, que parece sempre estar naquela fissura atrás de mais, mas que não consegue controlar o impulso diante daquela situação. Nós podemos desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo vício social, todo vício que faz com que você não consiga ficar sozinho, sozinha, com que você não consiga suportar o silêncio, todo vício no barulho, todo vício que faz com que você entre em inquietação, que faz com que você sempre busque dopamina, como uma forma de tentar manter o seu cérebro em distração, em fuga das suas emoções, do seu estado verdadeiro e daquilo que é fundamental em sua vida, que é a tua consciência plena em si mesmo, em si mesma. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que faz com que você entre numa inquietação ansiosa, buscando sempre algo para fazer, sempre algo para ter como obrigação, se colocando em um compromisso atrás do outro, uma tarefa após a outra. E tudo esse mecanismo que faz com que você sinta que nunca é possível parar. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo vício na solidão, todo vício na depressão e tudo que de alguma forma você não percebeu, que esse mecanismo de se isolar, esse vício em sempre justificar o porquê você quer estar sozinho ou sozinha, na verdade está te mostrando um vício silencioso. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza toda a falta de harmonia entre o relacionar-se e o silenciar-se. Tudo que de alguma forma você ainda não achou qual é o caminho do meio, qual é a harmonia diante de tudo isso. E você se coloca sempre em extremos. Ou você está saindo demais ou está se recolhendo demais. Ou você está bebendo demais ou você não está bebendo nada. Ou você está treinando muito ou você não está fazendo nenhuma atividade física. Ou você come de uma maneira muito restritiva ou você come tudo aquilo que vem pela frente. E tudo que faz com que você não encontre o caminho do meio e a harmonia em si mesmo. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo vício nas telas, todo vício em notícias ruins, todos os vícios que você alimenta em se ferir, talvez arrancar os próprios cabelos, talvez pensar coisas negativas, talvez entrar em estados de fofoca e de julgamentos constantes, tudo aquilo que faz você se agarrar a séries de TV, programas que muitas vezes retroalimentam esses vícios sutis em sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Respire profundamente. Permita que o ar saia do seu corpo, trazendo relaxamento. E neste momento, eu peço que a energia da desprogramação neurobiológica baixe as barreiras, baixe as barreiras,
baixe as barreiras e que todo e qualquer mecanismo de autossabotagem e autoproteção que tente fazer com que você não olhe para o que precisa ser visto, não reconheça os seus impulsos, vícios e compulsões, seja neste momento cessados, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Todo e qualquer vício em pornografia, tudo aquilo que começou como uma brincadeira e que você talvez percebeu neste momento que você perdeu o controle. Todo este vício em dopamina que faz com que você consuma esse tipo de conteúdo e fique sempre com uma sensação de insatisfação na tua vida real. Tudo aquilo que você busca através de pornografia, através de filmes e através de coisas irreais, uma realização que cada vez se torna menos possível em sua vida real. Você pode desprogramar e atualizar? Sim, desprograma e atualiza tudo que você absorveu da sua ancestralidade, de tudo aquilo que veio do passado, de que isso era normal, de que isso era ser homem de verdade, de que para viver uma sexualidade desprendida, você precisaria se vincular a esse tipo de conteúdo. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que de maneira sutil você também influencia as pessoas do teu convívio, enviando imagens, vídeos, figurinhas desse tipo de conteúdo, fazendo com que outras pessoas consumam para que você se sinta menos culpado, menos culpada em compartilhar e ter o vício diante desses aspectos. Você pode desprogramar e atualizar? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza toda inquietude, toda a aceleração que fez com que você se viciasse no prazer, seja através de uma masturbação, seja através de uma distração, e tudo que faz com que você não pare, respire e perceba de onde vem essa inquietação, de onde vem essa dor, de onde vem esse vazio. O que traz essa sensação de fissura? Você pode desprogramar e atualizar toda essa resistência em reconhecer e olhar o que precisa ser visto e reconhecido? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza toda a vergonha que você sente diante disso. E aí você se pega ou viciado na vergonha, ou viciado na pornografia, ou viciada na vergonha, ou viciada na masturbação, ou viciada em alguma emoção densa, ou viciada no comportamento que faz com que você tenha a ilusão de não ter experimentado essa emoção. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza tudo que você julgou do teu pai ou da tua mãe por aspectos de traição. Todas as histórias que reverberaram no seu sistema familiar e que hoje você se vê viciada em investigar a vida da pessoa que está do teu lado, a vida do teu companheiro ou da tua companheira, e que no fundo você está viciado, viciada nesta insegurança, viciada numa perspectiva de comprovar o tempo inteiro que essa pessoa está fazendo algo de errado contigo, e isso não te permite viver uma vida pacífica. Então, todo vício na traição, todo vício na investigação, tudo que faz você ficar stalkeando e buscando saber informações da pessoa que você se relaciona, manifestando mais desses problemas em sua vida. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que faz com que você seja viciado, viciada nessa insegurança e faz com que você se sinta ameaçado ou ameaçada por qualquer movimento que o teu subconsciente considerar estranho da pessoa que você se relaciona. Tudo que de alguma forma você fica revivendo as situações do passado pelo vício nessa dor, pelo vício na sua falta de autoaceitação, no seu vício em ser a vítima das situações. E isso faz com que você recrie situações parecidas, ou com que muitas vezes você projete essas situações nas pessoas e você fique tentando se convencer
de que as pessoas estão erradas, de que as pessoas te traem, de que elas é que não te passam confiança, e você fica viciado, viciada em ser as vítimas dessas situações. Você fica sempre se colocando nesses papéis como uma forma de vício, de reviver essas dores antigas. Reviver, inclusive, dores que nem são diretamente suas, que podem ter sido experimentadas pelo teu pai ou pela tua mãe. E que, independente de quem tenha vivido isso já foi vivido. Portanto, não se faz necessário que você queira se vingar, comprovar ou reviver essas histórias. E tudo que fez com que você se viciasse dessa dinâmica, você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Vício nas mentiras que você conta para você e para as outras pessoas. Vícios nas justificativas que você conta para você e para as outras pessoas. Que você sempre dá uma desculpa, um argumento, uma justificativa para não se curar dos seus vícios. Você sempre coloca como se os recursos externos ou os comportamentos compulsivos fossem a forma de você se acalmar, a forma de você estar menos ansioso ou ansioso, a forma de você não cometer supostamente uma loucura, e tudo que de alguma forma você ainda usa como desculpa, como mentira, como justificativa para não fazer o que você precisa realmente fazer diante dessa situação. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Tudo que você justifica que você se viciou porque a tua esposa te atormenta, que você se viciou porque o teu esposo te causa problemas, de que você se viciou porque é tudo culpa dos seus pais, de que você se viciou e se distrai porque no fundo teu chefe não te dá sossego. E tudo que você justifica que sempre alguém é o culpado pelas escolhas viciantes que você retroalimenta. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza. Tudo que você aprendeu a dizer que a culpa é da ansiedade, que a culpa é do TDAH, que a culpa é do autismo, que a culpa é da sociedade, que a culpa é dos governantes e que você não se coloca para observar os seus padrões, os seus comportamentos, que você não se coloca para prestar atenção nas suas experiências passadas, para que você tenha o poder verdadeiro de mudança diante de qualquer vício. Tudo que você sentiu, ou talvez ainda sinta que você não tem poder diante disso, mas que o seu poder está dentro de você, estar em você se permitir acessar todas as informações preciosas e ressignificar tudo isso. Você não precisa saber de tudo, mas você precisa se abrir para perceber quais são os vícios que estão ocupando espaço em sua vida. E tudo que te impede de tomar responsabilidade e fazer isso. Tudo aquilo que você se irrita de ter que fazer algo a respeito ao invés de justificar. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todo vício em criticar o teu próprio corpo, todo vício na baixa autoestima, tudo aquilo que você não se permite se reconhecer, se ver como alguém bela, belo, alguém que tem um valor independente daquilo que você enxerga no espelho. E a tua mente busca de maneira compulsiva e viciada sempre olhar para aquilo que falta. Você sente que falta uma determinada curva, que falta um determinado acessório, e isso faz com que você tenha adquirido ou esteja em processo de retroalimentar compulsões em relação ao teu corpo. Você coloca unha e aí não é suficiente. Você coloca botox e não é suficiente. Você faz preenchimento e não é suficiente. Você faz uso de hormônios e também não é suficiente. Você coloca cílios e não é suficiente. Você pinta o cabelo e não é suficiente. Você faz a barba, você mantém tudo da maneira mais alinhada no que se refere à sua autoimagem. E ainda assim, você está viciado, viciada em se criticar, viciado, viciada em não reconhecer o teu valor, que está de dentro para fora.
E toda essa luta incessante, toda essa compulsão, todo esse vício de se mudar externamente para encher esse vazio interno, para preencher este espaço que talvez você ainda não saiba nem o nome, você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todo vício que faz com que você recorra às redes sociais e aos recursos de informação e de internet como uma forma de sempre estar a par de qual é a nova moda, de qual era a nova tendência. E aí você busca sempre fazer tudo aquilo que a mídia impõe, que é o momento, que é o ápice, que é o hype. E você sempre sente que te falta algo, sempre sente que você está em atraso. E você tem compulsão por sair, você tem compulsão por estar nos lugares onde todo mundo está, por ter a aparência que todo mundo tem, por ter um relacionamento que todo mundo posta. E neste lugar você tem se perdido cada vez mais de você. Você tem se viciado nessa dinâmica mental doentia, compulsiva, de que a sua vida, de quem você é, de que a sua imagem não é o suficiente. Você pode desprogramar e atualizar tudo isso? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. A partir deste momento, eu peço que a energia da desprogramação neurobiológica percorra todo o seu subconsciente de modo respeitoso e amoroso, fazendo todas as correções, todas as limpezas e trazendo para você toda a consciência de possíveis comportamentos que retroalimentem vícios e que te auxiliem neste processo, mesmo que esses padrões não tenham sido citados aqui. Este respeito está também relacionado à sua história. Nem tudo precisa ser dito, mas tudo precisa ser acolhido. Tudo exatamente como foi, para que o vício possa finalmente cumprir o papel em sua vida, seja nos vícios que você reconheceu, ou talvez vai reconhecer que tem, seja nos vícios das pessoas que você convive e ama. De toda forma, tudo aquilo que se mostra é um caminho de cura. E todos os padrões mentais viciados em vícios, todos os padrões mentais que se retroalimentam através dessas experiências, todos os caminhos neurais que ficaram automáticos diante dessas questões, nós podemos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Tudo que inconscientemente você mapeia e potencializa como vícios das pessoas que você convive. Tudo aquilo que faz com que você acione o controle como uma forma inconsciente de tentar evitar que as pessoas ao teu redor se viciem, que faz com que você fique analisando o quanto elas comem, o quanto elas bebem, o quanto de doce elas consomem, o quanto de refrigerante elas tomam, o quanto de conteúdo elas assistem e tudo que programou a sua mente para percorrer e perseguir o caminho do vício. Nós podemos desprogramar e atualizar tudo isso? Sim, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. Peço que a energia da desprogramação neurobiológica, de uma vez por todas, desenergize esses caminhos neurais, para que você possa conviver de modo a deixar, abrir mão e parar de procurar mecanismos de vício. Afinal de contas, aquilo que focamos cresce. Quem procura, acha. Que tal procurar aquilo que é bom? Que tal focar naquilo que engrandece, naquilo que desenvolve, naquilo que potencializa o amor e o respeito nas convivências? Como seria para você expandir o seu olhar amoroso diante das pessoas, para que todas as pessoas possam ser exatamente aceitas como são? E dessa forma, todo vício perde força. E tudo que de alguma forma você resista em viver desta forma, em viver de maneira mais leve, você pode desprogramar e atualizar de uma vez por todas? Sim. Desprograme e atualiza, desprograme e atualiza, desprograme e atualiza. A partir deste momento, eu convido você a entrar num estado de plena gratidão, confiando que esses mecanismos já estão sendo liberados do teu campo.
Respire profundamente e comece aos poucos se conectar com o seu corpo, com o seu estado de presença no aqui e no agora. E através da sua respiração, quando você sentir que está pronto, que está pronta, você pode sutilmente abrir os olhos. Respire profundamente e permita que a partir de hoje o teu subconsciente possa começar a ser reprogramado e trazer um novo olhar para você, um novo olhar diante da vida, um novo olhar diante dos vícios, para que finalmente todas essas experiências sejam cada vez menos necessárias em sua vida. Eu te agradeço grandemente pela tua escuta amorosa. Eu te agradeço por ter escolhido realizar essa sessão. Se você gostou deste conteúdo, se ele fez sentido para você, coloca aqui nos comentários, coloque um like, siga o canal e compartilhe essa sessão com pessoas que você sabe e reconhecem que podem se beneficiar deste movimento. Muita gratidão e acompanhe o canal para mais conteúdos como esse.